abençoe você. Ele falou que eu posso ir até meia-noite e 30. Boa noite. Graça e paz a todos. Feliz de estar com vocês mais uma vez. Queria chamar a Nath para me ajudar. Eu sou Nutella, se a Nath puder me ajudar. Sou bem worship, sabe? Feliz pelo convite, por estar com vocês aqui hoje. Agradeço ao Patrick, aos pastores da casa. A pastora Renata está viajando, né? Falaram para mim. Estou aqui hoje com uma renca de amigos. Pessoal, muito. Carlos, Grace, Gabriel, Karina, Ana, Henrique. Eu trouxe a igreja inteira hoje. E creio que é uma mensagem sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João 6. João 6:60. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 6, verso 60. Amém? Diz o texto para nós. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse eles: isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pode sentar, feche sua Bíblia. Esqueci de citar o Gu também, Gustavo também, da nossa igreja IBM, está aqui conosco hoje. IBM em força aqui, irmão. O Gu, Fernandinho, Paulinho, eu esqueci o seu nome agora. Kaique. É a tropa da IBM aqui. Amém. Durante essa semana eu comecei a pensar e a refletir sobre o que nós conversaríamos aqui hoje. E o Senhor, Ele colocou duas perguntas no meu coração, duas incógnitas que eu trouxesse para nós, e nós pudéssemos conversar em cima dessas respostas, dessas duas principais respostas. O tema da mensagem que eu separei para hoje é o seguinte: quem vive recalculando a rota nunca chega ao destino. Sabe? É necessário que durante a nossa vida com Deus, em alguns momentos a gente recalcule a rota, a gente pare, a gente repense, a gente volte para o cerne daquilo que Deus tem para nós e a gente siga. Só que eu preciso que você entenda, e eu não sei como está a sua vida com Deus hoje, de que se você vive uma vida de recalcular a rota com Deus, se você vive uma vida onde você quer Deus hoje, você não quer Deus amanhã, você não vive uma vida com Deus. Um relacionamento onde você quer a pessoa hoje e não quer amanhã, você não tem um relacionamento. E uma relação de fachada é uma relação que te leva para o inferno. Então, o problema da inconstância é justamente esse. Pessoas que querem Deus hoje, que não querem amanhã. Pessoas que recalculam a sua vida direcionada para Deus, passa 15 dias e recalculam a sua vida de novo, agora para suas vontades. E aí passa um mês e recalcula a sua vida de novo, agora baseado em outra pessoa. E aí depois passa mais um mês e recalcula agora baseado no seu trabalho. Ou Deus é o Deus da sua vida, ou você é o Deus da sua vida. Não existem espaços vazios. E a primeira pergunta, a primeira questão que eu queria trazer para nós hoje é:
O que nos leva até Deus? Se hoje talvez nós parássemos aqui o culto agora e nós entregássemos um papel, um para cada um aqui, e nós pedíssemos para você escrever as suas motivações de vir a um culto num sábado, onde você podia estar em casa, num cinema, num shopping, qualquer outra coisa. O que te trouxe até aqui? O que te trará aqui amanhã para o culto de domingo à noite? O que te trará aqui na Santa Ceia? O que te trará aqui na semana que vem? E talvez nós tenhamos algumas variadas respostas quanto a isso. Nós temos aqueles que vão dizer, olha, eu venho porque eu quero buscar a Deus. O cerne de um culto não é você buscar a Deus, é você entregar culto a Ele. Porque busca com Deus não acontece em 2 horas num culto. Busca com Deus acontece em vida, em todo o tempo. Você busca a Deus quando você é respeitoso e ético com alguém no seu dia a dia. Você busca a Deus quando você pergunta para a pessoa, está tudo bem com você? E não é uma pergunta robótica, você quer saber se ela está bem ou não. Se a sua vida com Deus se resume em 2 horas em performance, não é vida com Deus. E talvez nós vamos ter aqueles que vão falar, não, eu preciso buscar a Deus porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso de um cônjuge, porque eu preciso de X coisa. E sabe, se nós pararmos para conhecer as nossas histórias, e se você parar para refletir um pouco, eu diria que todos nós aqui viemos a Cristo por uma dor. Viemos a Cristo por uma necessidade. Chegamos até aqui porque nós temos um ponto, uma interrogação nas nossas vidas, uma demanda a ser solucionada. E nós chegamos até Cristo e nós apresentamos essa demanda. E muitas das vezes essas demandas, elas são solucionadas. E o contexto dessa história que nós lemos é o seguinte: Jesus chegou, multiplicou pães e peixes para 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. E sobrou. Os discípulos começam a atravessar o barco para o outro lado com o barco. Tem uma multidão, Jesus aparece, acalma a tempestade, tem toda a história de Pedro, não sei o quê, acalma Pedro. Aí essa multidão foi atrás de Jesus. Jesus começa a pregar sobre ele ser o pão da vida. E é um sermão duro de Jesus. Se você escuta, não é um sermão que ele está indo de contra os paradigmas, contra as leis, contra aquilo que os fariseus acreditavam. E aí começa um conflito, uma discussão. E a Bíblia diz pra gente que uma galera começa a dar linha. Até onde Deus pode ir com você? Se a nossa vida com Deus, ela se resume em demandas serem selecionadas, em demandas serem respondidas, nós temos Deus não como Deus da nossa vida, nós temos Deus como nosso serviçal. Se a sua vida com Deus, ela depende de Deus fazer algo que você quer, de Deus fazer algo que você pede, de Deus fazer algo que você deseja, e se Ele não fizer, você vai embora no outro dia, você está servindo a si próprio. O gostoso de viver com Deus é quando Ele olha para você, Ele ouve a sua oração e Ele não te responde nada. Porque é muito fácil quando você ora e Deus responde, quando você pede e Deus entrega, quando você está doente e Deus cura. Agora, e se Deus não curar? E se Deus olhar para você e dizer não? E se as suas necessidades não forem supridas por Deus? Você vai dar tchau? Que no nome de Jesus a minha vida com Deus e a sua vida com Deus não dependa de que Ele faça mais nada por nós. Tudo que Ele precisava fazer por você já está feito, o preço já está pago, a cruz já foi feita por você. Não seja um mendigo perante Deus,
Não seja um cristão que olha para Deus e só chega num culto com pedidos. Se coloca no lugar de Deus, que Deus chega amanhã no culto de domingo, a igreja cheia, e não só na MVPM, qualquer igreja que você pega do Brasil. E Deus começa a ouvir as nossas orações, Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus amanhã isso, Deus isso, Deus isso, Deus isso, Deus isso. Um coração entregue a Jesus não é um coração que se alegra quando Ele faz aquilo que você quer. É um coração que se alegra independente se Ele fizer ou não. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é ser grande, sei o que não é ser nada. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa glorificar a Deus quando você estiver lá em cima, mas quando a sua vida estiver na lama. E Deus vai te pôr na lama diversas vezes para mostrar para você mesmo a vida que você tem com Ele. As minhas mensagens não têm sido nem um pouco acalentas, queridos, peço perdão. Mas esse é o único evangelho que transforma. Sabe por quê? Porque se a sua vida com Deus é uma vida onde a motivação é você receber coisas, o dia que você não receber, você recalcula a sua rota e você vai embora. E não existe outro caminho fora de Deus que não seja condenação eterna. O Evangelho precisa ser levado a sério, porque o Evangelho é uma mensagem que olha para o homem que está disposto e prestes a ir para o inferno e salva ele disso. E resgata essa alma. Reflita. Se você pensar agora nos seus maiores desejos, nos seus maiores sonhos, e você ver Deus não fazer nada perante isso, continua fiel? Imagina o cenário de Jó, onde as coisas pioram, e Deus não fala, Deus não responde, Deus não direciona, e as coisas pioram. E ele permanece fiel, sem virar 1 milímetro daquilo que tinha para com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que não é sobre ganhar, é sobre perder. O Evangelho, para te dar vida, ele tira a sua vida primeiro. O Evangelho, para te salvar, ele primeiro mata você aqui nessa terra. Uma reflexão que eu tenho tido é o seguinte: Jesus começa essa pregação, e quando Jesus começa essa ministração, nós temos dois públicos. Nós temos a maioria, que é a galera que ouve e que diz: isso é duro demais para se ouvir. E esse povo levanta e vai embora. Ok? E nós temos os 12 que permanecem. E a questão para nós hoje é: em qual grupo nós se enquadramos? Quando Deus afunilar as coisas na nossa vida, dificultar as coisas na nossa vida, e Ele vai fazer isso. Eu quero que você entenda que Ele vai fazer isso. Quando a sua vida estiver com uma tempestade fervorosa acontecendo, você é a multidão que olha para Jesus e fala: tchau, obrigado, até aqui o Senhor me sustentou. Ou você é aquele que permanece? A sua reação perante as dificuldades e a dureza do Evangelho revela para você mesmo aonde está o seu coração. Porque esse é o X. Só consegue permanecer perante a dificuldade e a dureza do Evangelho quem tem o coração no Evangelho. Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse para ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa a falar para ele sobre as leis, sobre os mandamentos, e ele fala: isso aí
Isso aí eu tiro de letra. Aí Jesus olha para ele e fala, que bênção, você é o quarto da Trindade, pode entrar aqui conosco. Agora vende tudo o que você tem e entrega para os pobres e me siga. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Porque é possível seguir os mandamentos sem ter o coração em Jesus. É possível seguir a doutrina sem ter o coração em Jesus. É possível seguir o dogma sem ter o coração em Jesus. É possível seguir o ritual sem ter o coração em Jesus. É possível vir bonitinho, ter a worship, ter o fundo e não ter o coração em Jesus. Porque a única coisa que revela o coração em Cristo é permanecer com Ele independente da circunstância e do cenário. No muito, no pouco, sozinho ou cheio de gente, tendo dinheiro e não tendo saúde e não tendo tudo de bom e não tendo. É aí que você entende quem você é perante Deus. Jesus começa essa ministração. E essa galera que vai embora, entenda como isso é sério, essa galera que está indo embora, é a galera que há tempo atrás, há algumas horas atrás, é a galera que comeu do pão que Jesus multiplicou. Ok? Essa é a galera. Comeram do pão multiplicado, foram para a pregação de Jesus, acharam difícil a pregação, dura de se ouvir. Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida. E essa galera fala, sai fora, eu quero saber disso nada. Isso é duro demais para mim. E dá linha. Quando você se contenta com um pão físico e natural que Deus te entregou e vai embora, você deixa de se relacionar com o pão eterno de Deus, que é o Cristo ressurreto por nós. Que o seu coração não se contente com pão multiplicado. Que o seu coração não se contente em ter um convênio médico, em ter X dinheiro na conta, em ter um cônjuge. Que os seus olhos estejam naquilo que é eterno. Porque se o seu coração estiver naquilo que passa, naquilo que acaba, naquilo que é perene, naquilo que é multiplicado e que é natural. Jesus vem falando nessa mensagem o seguinte, olha, os seus antepassados comeram do pão que caiu, do maná que caiu do céu, e agora eles estão mortos. Mas eu sou o pão da vida. O pão da vida. Atrás do que nós estamos? Atrás do que nós estamos? Quem está atrás do pão da vida, pouco se importa com o pão que Deus entregará ou não, naturalmente. Só consegue olhar para as coisas dessa terra e pouco se importar, e não se apaixonar, e não ser levado pela idolatria, pela soberba, pelo engano, pela blasfêmia. Quem está com os olhos no pão da vida, se os seus olhos não estiverem no pão da vida, estarão nas coisas dessa terra. E aí Jesus começa essa ministração, esse povoado vai embora. E aí Jesus é sarcástico. Ele olha para os 12 e diz, e aí? E vocês? Vão? Esses dias eu abri uma enquete lá no Instagram de perguntas, aí o Patrick mandou uma pergunta, como foi? A última foi incrível, você não é crente não. Um conselho para um recém-convertido, eu achei interessante essa pergunta, eu fiquei pensando. E aí no final a minha conclusão foi que não existe nenhum conselho maior do que você olhar para a pessoa e falar assim, você entendeu o que é o Evangelho? Porque, sabe qual é a realidade? Se a pessoa entender o que é o Evangelho de fato e dizer, não quero, não existe conselho nessa terra que convença ela. Se a mensagem do Evangelho não for o suficiente,
se ela entender que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, e dizer, mesmo assim, não quero, não existe conselho, palavra, obra missionária, louvor, ministração que converta um coração desse. Porque nada é tão suficiente quanto a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é, eu e você somos pobres, nus e desgraçados, desprovidos de Deus, caídos, falhos, errantes. Se não fosse o Senhor, um Deus santo que se entregou por nós para que hoje nós pudéssemos se arrepender dos nossos maus caminhos, olhar para a cruz, encontrar vida, salvação e caminhar para a eternidade, sem desviar os nossos olhos. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí Jesus está aqui. E vocês? Vão embora não? Percebam que Jesus não titubia em mudar a sua mensagem. E Jesus não vai mudar a mensagem dele para agradar a gente. Jesus não camufla a verdade do Evangelho para te agradar. Jesus não abre margem, Jesus não abre precedente, Jesus não faz encaixes. Eu e a Greta, numa clínica odontológica, a gente vive fazendo encaixes nas agendas. Deus não faz encaixes no céu. É por isso que a sua vida precisa ser reta e íntegra perante a palavra. Deus não faz encaixes no céu. Deus prefere um céu vazio do que com falsos cristãos. Se for necessário, Ele enche o inferno completamente e não leva ninguém. Porque Ele não abre precedente algum para mim e para você. A mensagem do Evangelho não se altera para te incluir. Ela é reta, íntegra, imutável e não tem jogo. Ou você entende e fala, eu quero, ou você vai para outro caminho. Queridos, essa mensagem é uma mensagem para nós refletirmos. Sabe, aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos dispostos, até que ponto nós estamos dispostos a ir pelo Evangelho? O Evangelho não te proporciona uma vida romântica, não romantize o Evangelho. O Evangelho não te proporciona uma vida onde tudo que você quer acontece, não. Se daqui uma semana a crise financeira chegar, você permanecerá fiel? Se daqui uma semana o diagnóstico de câncer chegar, você permanecerá fiel? Se daqui uma semana quem tanto te ama nunca mais olhar na sua cara, você permanecerá fiel? Se a resposta for não, cuidado! Porque se a sua vida com Deus depende de que algo aconteça, de que alguém esteja, você não tem uma vida com Deus. Uma vida com Deus, ela é ser independente de quem esteja, do que tenha. É você ter um diagnóstico de câncer e você falar, o meu Deus é o mesmo, e eu sou o mesmo. E é você chegar numa consulta e dizer, está tudo bem com você? O meu Deus é o mesmo. As circunstâncias externas não alteram a preciosidade de salvação que Deus colocou dentro de você. Dentro. E é por isso que o Evangelho ele é uma confirmação de dentro para fora, porque os fatores externos não podem alterar a sua posição perante Deus. Porque o seu compromisso com Ele é um compromisso interno, de corpo, alma e espírito. Imagina se os grandes homens da palavra fossem depender de um cenário perfeito para serem fiéis. Imagina se José dependesse dos cenários externos para ser fiel a Deus. O camarada que recebe uma profecia de se tornar rei. E que é todo lascado por anos. Se você acha que a sua vida está difícil, irmão,
Olha para de José, vendido, prisioneiro. Imagina se Moisés, imagina se os discípulos, imagina se Jesus fosse depender do cenário externo para cumprir aquilo que era interno entre ele e Deus. Se existe um fator externo hoje que altera você perante Deus, que no nome de Jesus esse fator externo perca forças, que esse fator externo seja dominado por você, dominado pelo Espírito Santo que há através de você. A idolatria, o dinheiro, as pessoas, o emprego, não será maior da convicção plena de salvação em Jesus. Aí, eles falam, não. Pedro responde, tu tens palavras de vida eterna. Para onde? Eu acho muito legal que o pessoal romantiza essa frase, né? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte, se eu tivesse para onde ir, eu ia. Se tivesse outro caminho, se tivesse outra opção, se tivesse outro, olha, eu ia. Mas eu entendi que existe um caminho, uma verdade e uma vida. E quando você entende que existe um caminho, uma verdade e uma vida, você olha para a sua vida e independente do que aconteça, o que você pensa é, permaneça fiel. Porque não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Quem olha para Jesus e consegue entender que existe outro caminho, uma hora ou outra, vai opcionar pelo outro caminho. Pelo outro caminho. A partir disso, o que a gente tem que entender é para onde nós estamos caminhando para cá. Depois que você entende o que te traz até Jesus, o que te leva, e você pode chegar até Jesus por uma demanda da sua vida, por uma necessidade. Mas quando você se encontra com Ele, as necessidades precisam perder importância. E agora a sua vida caminha com Cristo, independente do contexto. Entende isso? Você vai chegar até Jesus por uma demanda, por uma necessidade, por uma dor. Mas quando você se encontrar com Cristo, você entende que você veio buscar um copo d'água e encontrou a água da vida eterna e inacabável. Esse é o segredo do Evangelho. O Evangelho permite que você tenha sede para vir até Jesus buscando um copo d'água e encontre a água da vida eterna. Se você está buscando a Deus pela sua sede, pela sua fome, você vai encontrar o pão e você vai encontrar a água, mas isso não vai te saciar. Porque você vai se deparar agora com a água e o pão da vida. E agora a sua vida é direcionada e os seus caminhos são direcionados por esse encontro. Por esse encontro. Difícil de se ouvir essa mensagem. Chata de se ouvir essa mensagem. Mas necessária. O Evangelho diz para nós o seguinte, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Isso é a primeira coisa que o Evangelho faz com você. O primeiro passo é você entender que você está cansado e sobrecarregado e ir até Jesus, porque as suas forças não são suficientes. Quando você chega até Cristo, Ele te entrega um fardo leve e um jugo suave. Só que o Evangelho não acaba aí. Por isso que tem tanta gente que recalcula sempre a sua rota,
Porque são pessoas que têm a expectativa de que a vida com Deus ela é perfeita, segundo a visão dela. Então ela quer o alívio, mas ela não entende a segunda parte do evangelho. Qual é a segunda parte? Você foi aliviado? Você tomou o jugo sobre você que é leve, o fardo que é suave? Agora você vai tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. E me siga. A galera é aliviada. Pega um fardo leve, um fardo suave. Só que aí quando Jesus olha para ele e fala, aí, agora essa cruz aí, tá vendo? Você pega e vem comigo. É nessa hora que as pessoas olham para Jesus e falam, não, tem um horário marcado com a minha esteticista, agora não consigo. Meio evangelho gera meios cristãos. Meios cristãos povoam o inferno. Porque não existem meios cristãos. Ou você vive a totalidade do evangelho, ou você não vive o evangelho. Ah, eu vivo uma parte. Você não vive nada. Eu me identifico com algumas coisas. Você não vive nada. Cuidado. Cuidado porque a obra do evangelho é completa. Não deixa espaços, não deixa resquício e não deixa brechas. É uma obra completa. E aí Jesus continua pregando para os 12. Um Cristo, 12 discípulos e 12 destinos e finais diferentes. Alguns martirizados, outros traindo, mas todos se depararam com um só Cristo. O Evangelho é um só. A verdade do Evangelho é uma só. E o que define o nosso destino e o nosso final são as nossas escolhas e decisões perante aquilo que está disposto para nós. Deus te dá total liberdade. O maior poder, sabe do power? O maior poder que Deus te dá não é de pular aqui em cima. Não é de curar ninguém. Não é o dom de você falar bem. Não. O maior poder que Deus te dá é o poder da escolha. Josué, capítulo 24, 15. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades a quais serviram vossos antepassados além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora vocês estão. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não te obriga a ir para o céu. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua de definir aonde estará o seu coração. A escolha é sua de definir se algo tem poder para interferir na sua vida com Deus ou não. A escolha é sua de permanecer fiel, independente do cenário ou não. A escolha é sua de permanecer íntegro a Deus, independente das circunstâncias ou não. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Para imaginar que muitos desses 5.000 que deram um pé, que foram embora, não foram salvos por Jesus. O mesmo Cristo, a mesma mensagem, só que você pode olhar para isso e dizer, eu não quero. Não é para mim, não. Tenho os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos. E a vontade de Deus é amassar tudo isso e colocar sobre você uma vontade boa, perfeita e agradável.
boa, perfeita e agradável. Quero encerrar dizendo um texto para você. Davi diz para nós nos Salmos o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. E a gente lê esse versículo e a gente se enche o peito, porque nós dizemos, Deus é o meu pastor. E se Ele é meu pastor, nada falta. Não falta saúde, não falta emprego, não falta comida, não falta roupa, não falta trabalho, não falta felicidade, não falta ânimo, não falta alegria, não falta pessoas, não falta amigos, não falta aliança, não falta viagens, não falta nada, nada, nada. Porque Deus é o meu pastor. Se eu te falar que isso não é a mensagem de Davi. Quando Davi diz para nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que Davi está dizendo não é, o Senhor é meu pastor e logo Ele vai me dar tudo. Não. A mensagem de Davi é, o Senhor é o meu pastor. E o fato de Ele ser o meu pastor é suficiente para que eu não tenha nada além disso. E entenda que nada me falta. Pode faltar a saúde, o emprego, os amigos, o trabalho, o relacionamento. Se tiver a presença de Jesus, nada nos falta. Quando essa é a realidade que nós temos com Deus, nós conseguimos viver a pior crise, o pau torando, as dúvidas, as incertezas, e aí você está vivendo uma paz que excede todo o entendimento. E as pessoas olham para você e vão falar, como que você não está desesperado? Como que você não está louco? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Fique de pé. Hoje você não volta para casa com pedidos. Hoje você não volta para casa com a sua lista perante Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Sabe, queridos, nos meus cultos eu não peço nada a Deus. O que eu peço a Deus é direção, saúde, e que eu possa guardar o meu coração. Sabe, um coração que consegue estar com Deus e pede. É um coração que revela muito bem aonde está o seu final. Agora, um coração que consegue chegar perante Deus e simplesmente adorá-lo, pouco se importando como estará o amanhã e como estará as situações no dia seguinte. Esse é um coração que se entregou de fato. Feche os seus olhos nesse momento. Comece uma reflexão nesse momento pura e genuína a Deus. Sabe? E se amanhã Deus tirar toda a nossa estabilidade? E se amanhã Deus tirar todas as nossas confianças? E se amanhã Deus tirar todas as nossas certezas? E se amanhã Deus tirar aquilo que é mais valioso, mais precioso? Você conseguiria dizer, Deus, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta? Se amanhã você se deparar com a dureza da mensagem do Evangelho, você vai se levantar e ir embora, ou você vai dizer, Senhor, eu entendi que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, e que não existe salvação, e que não existe como ir até o Senhor, Deus, a não ser através de Jesus. Que Deus nos dê um coração independente das circunstâncias. Que Deus nos dê um coração independente de Ele fazer ou não. Que os nossos olhos não enxerguem Deus como o realizador das nossas demandas, o realizador dos nossos desejos, o realizador das nossas tarefas, não.
que os nossos olhos olhem para o Senhor com um olhar de Salvador. E ponto. O que Ele tinha que fazer está feito. O que Ele tinha que entregar está entregue. O que Ele tinha que proporcionar já proporcionou. E agora chegou a nossa hora de entregar. Entregar os nossos sonhos, os nossos prazeres, as nossas vontades, a nossa vida a Ele. O que pode custar a sua vida que não vai tirar os olhos de Jesus? Que nenhuma crise custe os nossos olhos de Jesus. Que nenhuma tempestade custe os nossos olhos de Jesus. Que nenhuma circunstância tire os nossos olhos de Jesus. Que nenhuma relação tire os nossos olhos de Jesus. Que nada terreno tenha poder de tirar os nossos olhos daquilo que é eterno. Que nós possamos no fim da vida olhar para o Senhor e dizer: combati o bom combate, guardei a tua palavra, guardei a minha fé, para não pecar contra o Senhor, para não tirar os olhos do Senhor, para não tirar o meu coração do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar, sem pedidos, sem demandas, mas com um coração contrito e quebrantado, sobre o qual o Senhor não rejeita. A porta da casa mais simples.